vamos agora para um anime que eu estava muito hypado dessa temporada, que é Hanashura, né? Hanawa Sakushura no Gotoku. Onde a gente tem a história da Hana, que ela gostava muito de ler livros infantis para as crianças da ilha que ela morava, né, que ela mora. E ela entra no ensino médio, ela recebe um convite da Mizuki dela começar a entrar no grupo de radiodifusão, que é uma mistura de rádio com interpretação de texto. Ele junta uma série de conceitos do teatro, ou de apresentação de leitura, do audiovisual, inclusive, eles têm aí um pequeno arco que eles trabalham isso, e é um leque bem grande dentro desse ambiente, e casa muito com o que ela já sabia fazer, né, que era esses recitais com as crianças, e ela pegou gosto do negócio, meio que a Mizuki trouxe essa nova ideia, esse novo grupo pra ela, falou, quer saber? Bora lá, vamos descobrir o que é o grupo de audiodifusão. E por que eu gostei, ou pelo menos o que tava me chamando a atenção aqui? Primeiro, a gente tem um primeiro bom episódio. Um honesto, bom primeiro episódio, um dos melhores e primeiros episódios que a gente teve nessa temporada, porque o Estúdio Bind finalmente parou de fazer anime criminoso, né? Ele parou de fazer anime de crime e foi fazer anime decente. E de fato, eles estavam fazendo um bom trabalho aqui. A gente tem o material original sendo da mesma autora de Hibike Euphonium, que é uma excelente roteirista para fazer personagens, e trabalhando mais ou menos no que ela já sabe fazer, que são dinâmicas de adolescentes na escola, focando num certo grupo, né? E aqui também, né, num grupo lá em Hibike, um grupo musical, aqui em radiodifusão. Então, meio que já o setup tava ali, né? Já tá as coisas acontecendo. Você começa um começo com bons personagens sendo setados, a Hana, a Mizuki, todo mundo trazendo boas dinâmicas. A história tava indo bem até a metade, né? Introduzindo o personagem, introduzindo alguns conflitos, fazendo algumas dinâmicas de outras personagens que criavam certos conflitos com ela por apenas traços de personalidade. Por exemplo, a An, que era a tsundere do grupo, e isso causava algumas dinâmicas aqui pra testar a Hana, ou o próprio fato deles começarem a se questionar do que eles querem daqui pra frente e das habilidades que eles têm em audiodifusão, é difícil falar essa palavra, ele começou a criar contextos interessantes para criar conflitos naturais, como, por exemplo, a adição do professor Hiromi, que ele trouxe muitas bombas interessantes para a história, para trazer questões técnicas sobre apresentação, sobre semântica, sobre didática na fala, né, de como você tem que falar, toda a articulação que você precisa fazer para recitar um texto. Inclusive, a própria Hana, ela tem uma personagem que ela se inspira muito, que ela faz essas apresentações, que é a Saionji. Então, tipo, a coisa tava sendo setada muito bem. Bons personagens, bons conflitos, tecnicamente uma boa abordagem dentro de um tema que é um pouco diferente. Pô, quantos animes que vocês conhecem sobre radiodifusão? Pouquíssimos existem, né? Não é uma temática tão abordada. Você falou, pô, legal, o palco está sendo bem elaborado, estamos aí indo bem com alguns arcos bons de personagens, trazendo tudo isso. E aí chega num momento que eu falo, ok, você tá escalonando. Porque mais pra reta final, ele apresenta meio que um treino, um camping de treino com outras escolas, porque vai rolar um campeonato. E esse campeonato é todo mundo contra todo mundo. É cada um por si. E aí, do nada, você tem alguns episódios que jogam uma avalanche de novos personagens na mesa. Uma em questão que era uma personagem que ela tinha conexão com a An. Então, pô, legal, vamos criar dinâmica de grupo, né? Trazer uma outra perspectiva a mais pra essa personagem. E até chegar no penúltimo / último episódio. Eu, infelizmente, vou ter que dar esse spoiler, porque foi isso que, caraca, deu uma bicuda na cadeira pra mim, de Hanashura. Até
esse momento, eu falei, cara, legal, acho que eu dou um 8, um 9, sei lá, quem sabe, pra Hanashura, porque tamo indo bem, temos bons personagens, temos uma boa produção. A direção, ela era muito assertiva a trabalhar subtexto pela direção. Tinha o episódio da borboleta, por exemplo, que eu achei fantástico. O primeiro take do episódio, pá, toma uma borboleta, que vai ser toda a semiótica da história, do episódio que você vai precisar pra entender o que a gente quer falar daqui. Falei, pô, legal, bom trabalho. E aí chega esses 2 últimos episódios e de repente sequestro! E de repente Mizuki, ela é herdeira e tem uma puta treta familiar foda pra caralho. E ela é sequestrada. Não porque, por pessoas más, não, ela é sequestrada pela própria avó, pau no cu pra caralho. Aí, gente, por quê? E você pensa, pô, ok, você vai sequestrar ela nos 45 do segundo tempo, prestes a começar um concurso, né, um torneio, onde você vai ter que trabalhar todo esse cast de personagens que você não trabalhou. Você vai ter que fazer uma dinâmica de torneio onde você está faltando 2 episódios pra acabar a temporada. Ninguém falou nada de segundo curso, ninguém falou nada de segunda temporada. Meio que as coisas pegando fogo e acabou o anime. Por que caralhos você coloca um sequestro da Mizuki no final pra você trabalhar uma perspectiva de personagem sobre uma perspectiva familiar, sobre um conflito que advém da sua família, de toda uma conexão entre a Hana e a Mizuki que tem um fundamento legal. Elas eram personagens que tinham conexões, mas, pô, você tem basicamente as duas se conectando ou interagindo nos primeiros episódios, 2, 3, você faz uma barriga enorme esquecendo da Mizuki, chega no final, a Mizuki é importante de novo. Não, ela não era importante, porque agora que você deu o arco pra ela, que deu um conflito gigante, que sai totalmente do tom, agora ela é importante. Agora você vai fazer isso. E, cara, você não escolhe o que você quer se comprometer. Você quer fazer o arco de torneio ou você quer fazer o arco de sequestro? Você quer elaborar um aspecto de competitivo ou de personagem? Meio que Hanashura não soube responder isso. Mas calma que pode ter uma segunda temporada. E se não tiver? E se não tiver essa segunda temporada? E se não continuar essa história? Vai ficar nessa grande incógnita, porque a gente tá no mundo dos animes. A gente tá na indústria dos animes. E aqui, projeto vai, projeto vem, na velocidade da luz, né? E se troca tudo, e se não continua, vamos ficar com uma história inacabada. Inacabada em vários sentidos. Porque por mais que resolveu o ponto do sequestro da Mizuki, porque ela tinha toda uma hierarquia familiar que ela precisava ser o Jou-sama e ela não queria ser o Jou-sama, ela quis viver a sua vida Yankee, largou tudo e todos, não quis ser herdeira e beleza, não é uma ideia ruim, não é uma conversa ruim, mas você, teve meio, você fez isso em meio episódio. Nem o episódio inteiro final você usou pra fazer isso. Nem pra se comprometer na conversa entre a Hana e a Mizuki, pra elas terem uma proximidade que elas tinham uma bela dinâmica. As duas eram personagens com ótimas dinâmicas. Mas você escanteia pra trabalhar isso nos 45 do segundo tempo. E ainda gasta muito tempo apresentando personagens que você não vai usar agora. Por que você não vai trabalhar o aspecto de torneio no torneio? É muito estranho. Mas Thunder, veja bem, vai fazer a apresentação, cria-se uma sensação de urgência quando nos 45 do segundo tempo, na data específica, a Mizuki é sequestrada. Meu Deus do céu, beleza, que belo conflito miojo. Puta, tô precisando de um conflito na mesa. Vou tirar a minha carta armadilha, criar um conflito merda e agora tem um conflito pra ser resolvido. Ai, que roteiro bosta. Desculpa, cara. Olha, a última coisa que eu vejo, né, a autora de Hibikyo-Phonium, em 3 temporadas de Hibikyo-Phonium que ela fez, usar um artifício tão barato pra criar conflito instantâneo, eu nunca vi ela fazendo isso. E em Hanashura, também não tava dando indícios. Então, é muito estranho. É muito estranho. E outra, por mais que o material original possa ser assim, e ele tenha um senso de progressão que faça mais sentido,
meio que fazer no anime não funciona. É uma outra mídia, um outro tipo de história, é um outro tipo de storytelling. Tem que resolver isso aí, cara. Não dá pra fazer uma adaptação de 1 pra 1 e ser uma coisa esquisita. Porque no final do dia, o fato da Mizuki ser sequestrada e salva, e as conversas que teve sobre aspectos familiares, nem valeu de tanto, porque não deu tempo! Você não teve tempo pra fazer isso! E é um desperdício. É um baita de um desperdício. E quando você vai pegando em retrocesso também, você fala, cara, Hanashura também tinha algumas questões de dinâmica de grupo, que às vezes o personagem era apresentado, que estava no grupo, você dava um conflito para ele resolver, por exemplo, vamos usar aí o Shudai para fazer um conflito dele sobre o aspecto de áudio, porque ele é um cara que gosta de trabalhar com áudio. Pô, ele tá fazendo ali um curta-metragem, ele precisa resolver uma coisa de áudio, beleza, vamos fazer um conflito dele, legal, bem apresentado, bem abordado. Resolveu o problema dele, ele vira só mais um ali, e é isso. O personagem em questão do grupo não tem uma relação tão orgânica a ponto dele estar naquele grupo e a presença dele fazer uma diferença pelas perspectivas e bagagem que ele tem quanto personagem. E isso se torna muito mais raso aqui em Hanashura. Porque por mais que tudo seja sobre a Hana, você tem um cast super interessante pra trabalhar e você não aprofunda, e você não cria correlações de interação entre eles que faça esses personagens coexistirem de uma forma mais orgânica. E aí, quando você chega nessa pedrada final, meio que eu olho pra Hanashura e falo, caraca, você só perdeu o ponto, cara. Do começo até o final, você só teve downgrade em tudo. E no final do dia, eu fico muito triste. Porque não era por problema de produção, a produção tancou. Eu posso dizer que se Hanashura quisesse bater um 10 de produção, ele não conseguiria. Porque dava pra melhorar coisas que eles trouxeram, que eu achei ideias criativas de montagem de cena. Todo momento de recital, que pelo menos eram os mais importantes, ele trazia uma cena mais elaborada, ele morfava todo o ambiente, fazia uma nova ambientação pra trazer a narração da personagem, pra contar a história dela. E isso até que funcionou bem no primeiro episódio, nos primeiros episódios, e algumas vezes que ele apresentava, eu falava, cara, dá pra ir a mais. É um bom exemplo disso, eles poderiam ter gravado em microfone bioneural pra fazer um áudio 3D, que faria todo mais sentido. Até porque você poderia dar muito mais ênfase em um aspecto audiovisual do que você está ouvindo e vendo que o personagem está fazendo. Porque, por mais que, beleza, os dubladores chegavam, não, como eu vou fazer o recital, eu vou fazer uma voz mais encorpada, com mais minúcias, legal. Mas a gente tem dois problemas. Primeiro, isso é super específico. Segundo, que é um problema que não é nem do anime, é um problema nosso. A gente tem um problema de linguagem, uma barreira de linguagem. Porque existem N minúcias de atuação, de fonética, que o anime fala que tem e que até os dubladores podem até estar fazendo, que você não vai pegar, porque é muito sobre isso. É um texto em japonês sendo recitado em japonês e você não sabe se tem alguma diferença de entonação ou algum aspecto mais específico dentro de toda essa esfera de conhecimento, porque, né, é japonês. Então não vai dar pra funcionar. São coisas assim que eu falo, porra, se fosse essa minha reclamação pra não dar um 9 ou um 10 pra Hanashura, porra, tava bem pra caralho. Mas olha, essa reta final foi esquisitaça. E isso me tirou bons pontos da obra. Eu acabo terminando com um 6. E não apenas um 6. Eu tenho um quê de decepção. Eu tenho um quê muito de decepção dessa obra. Pode ser que eu tava almejando demais ela? Pode até ser. Mas ela por ela mesma e que estava sendo apresentado desde o começo, ela também estava trazendo resultado. Só que o final foi muito mais catastrófico do que qualquer um imaginava. E outra, de novo, se não tiver segunda temporada, esse resultado é pior ainda. E vou ser bem sincero, até mesmo com segunda temporada, por um peso pessoal, Hanashura talvez seja apagado do cloister da minha memória. Mas, enfim, só o futuro